Você termina o dia exausta, com a sensação de que você trabalhou o dobro e não conseguiu realizar tudo que você pretendia fazer? Lida com indisciplina, com cobrança de resultados, com falta de reconhecimento e ainda no final das contas ainda pensa que o problema é com você? Se você é professor ou professora, esse vídeo é para você. Não sai daí não. Oi, eu sou a professora Adriane, sou professora há mais de 20 anos do Ensino Fundamental 1, tenho formação em Pedagogia e Psicologia e algumas pós-graduações. Aqui no canal eu falo sobre roteiros de aula, planejamentos de aula, dicas para professores, alguns transtornos aí que envolvem aí a área da educação e da aprendizagem, vlogs de atividades que eu realizo em sala de aula. Então tem muita coisa interessante aí que eu acho que pode te ajudar bastante. Lidando com vários conflitos, várias situações que muitas vezes dificulta aí a sua vida, o seu trabalho, por mais que você tente, que você se esforce. Então nesse vídeo eu trago algumas dicas para você, para te ajudar aí nesse seu dia a dia aí com o seu trabalho na sala de aula. Vamos começar com dicas por aqui, Primeira dica para esse aspecto aí que a gente fica muito cansada realmente com tanta coisa para fazer, com tanta demanda. Então eu separei aqui algumas dicas para você. Por exemplo, diferenciar o essencial do acessório no planejamento. Então, ou seja, lógico que quem tem aquela disponibilidade de tempo, que normalmente não é o nosso caso, principalmente de professores que trabalham em mais de um turno, Então, de fazer aquele planejamento todo maravilhoso, detalhado. Não estou falando para você fazer qualquer coisa não, tá, gente? Então, eu sempre gostei de fazer registros, de fazer meu planejamento da melhor forma possível, para que eu possa conseguir atingir os resultados que eu estou esperando ali com a minha turma. Mas a gente tem que conseguir diferenciar, o que é essencial do acessório. Então, você vai focar ali naquela turma que você trabalha, na faixa etária da turma. Você vai fazer um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica inicial com a turma, Agora a gente já está iniciando agora o ano, para quem está vendo o vídeo agora, assistindo nesse momento. Estamos agora na próxima semana iniciando o ano letivo, E assim, é a fase que a gente faz essa avaliação diagnóstica agora, para que a gente possa conhecer um pouquinho da nossa turma e fazer o planejamento em cima das necessidades daquela turma que a gente trabalha, Então aí você vai focar ali o seu planejamento nessas necessidades. Então, assim, é lógico que você precisa de ter objetivo, saber para que é aquilo, com o que você quer atingir com aquele tema, com aquele conteúdo. Precisa de ser pautado, em uma base referencial, da rede que você trabalha. Tem também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma base que atende a nível nacional, Se um aluno sair de uma escola e ir para outra, ele não ficar com tanta discrepância de conteúdos. Então, sempre você focar naquilo que é mais necessário ali dentro do seu planejamento, dar uma enxugada ali, entendeu? Uma outra coisa que eu separei aqui, que eu acho que é bem importante, usar rotinas pedagógicas fixas, que economizam um pouco a sua energia. Então, sempre você ter aquela rotina, porque a turma precisa dessa rotina. Então, assim, quando você vai começar a desenvolver um trabalho com a turma, você faz combinado, você conversa com a turma, você explica o que você faz, como que é o seu tipo de trabalho, Então, é importante você manter essa rotina diariamente com a sua turma, Seguir essa rotina poupa bastante aí a sua energia. Outra coisa que eu separei aqui para você, planejar por blocos reutilizáveis, não só do zero toda semana. Eu sempre que eu estou trabalhando, eu gosto de planejar um pouco a mais, para poder, se eu precisar, eu tenho ali as minhas mãos, algo para não ficar algo solto, e dar qualquer atividade para o aluno. Então eu gosto de planejar um pouco com uma quantidade maior de conteúdos
E não dando para a gente ver tudo aquilo naquela aula, na aula seguinte eu vou partir, né, fazer um gancho daquele conteúdo que eu estava trabalhando, partir daquele conteúdo e dar continuidade, né, às atividades e tudo mais, né? Então, esse é um ponto importante, são 3 pontos aí importantes que eu já dei 3 dicas aí para você, tá te ajudando nesse processo. Mas não acabou não, tem mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixe de curtir aí, de compartilhar, se inscreva no canal, aproveita e se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí. Bora continuar pro vídeo. Tá pensando que é brincadeira? Pois é, você que é professora, você não trabalha só em sala de aula não, você planeja, você corrige, você faz relatórios, você atende famílias e ainda leva trabalho para casa. Mas isso não é falta de organização, não. Isso é excesso de demandas. Gente, nós já falamos aí da questão da sobrecarga de trabalho do professor. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma segunda dor aí dos professores, que são turmas indisciplinadas, turmas que são desafiadoras, né? Então, quando a situação vira uma bagunça, né? Quando o professor se sente impotente. Na verdade, não é que o professor seja incapaz, não, gente. É questão da estrutura mesmo, a estrutura ali para ele estar trabalhando. Então, tem mais coisas que eu separei aqui, ó, mais dicas para você com relação a isso. Clareza de combinados e previsibilidade da aula. É o que eu já tinha dado, assim, uma palhinha para vocês aí, na primeira dor que eu comentei aqui, né? Então, de ser claro com o que você vai trabalhar, de ter essa previsibilidade e clareza nos combinados. Então, se você combinou algo com a turma, você deve cumprir aquilo que você combinou. Porque se você fala uma coisa ali naquele combinado e faz de outra forma, você perde totalmente a sua credibilidade ali como professor perante seus alunos. Outra dica importante: estratégias de gestão de comportamento, não só chamadas de atenção. Então, o aluno que vai sendo chamado a atenção direto o tempo todo ali, o professor cansa, adquire problemas aí de voz, né, e tudo mais, e também a turma vai ficando agitada cada vez mais e não vai surtir efeito. Então, você precisa de ter determinadas estratégias. Às vezes, aquele aluno que é um aluno mais inquieto, que é um aluno que está sempre ali tentando te desafiar, começa a trazer tarefas para ele, pedir para te ajudar de alguma forma, para levar alguma coisa na coordenação para você, algum documento. Então, ou seja, faça com que ele se sinta importante ali, crie, por exemplo, né, grupos de alunos que vão estar ajudando determinado dia, cada um vai fazer uma tarefa, um vai ser líder da turma, e coloca principalmente este aluno que tem esse comportamento desafiador para estar te ajudando nessa tarefa. Você vai ver como que ele vai fazer uma diferença aí. Outra dica que eu separei aqui: aulas mais estruturadas para reduzir ruídos e conflitos. Então, se você quer fazer, por exemplo, jogos, né, alguns determinados jogos, eu gosto muito de fazer isso, você tem que se preparar antes, você tem que pegar o que você vai usar na aula, não é ficar pegando, buscando coisa na coordenação, pedindo, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, na hora de você fazer aquilo, não. Senão vai virar uma bagunça, aí começa a desestruturar tudo, o professor começa a se desestruturar também psicologicamente, e aí não sai nada daquilo que você está esperando. Então, se você quer fazer um trabalho bacana, quer fazer jogos, quer fazer algo que você vai gastar mais, vai envolver mais movimento, espaço, se planeje quanto ao espaço, quanto ao tipo de atividade, quanto ao tempo e de acordo com a turma que você está trabalhando. Você tem que conhecer um pouquinho dessa turma para você saber qual é a atividade que vai dar mais certo ali para eles, beleza? Tá gostando das dicas aí? Não se inscreveu no canal ainda não? Vai se inscrevendo, não perde tempo não.
Chegamos aí numa terceira dor do professor, falta de reconhecimento profissional. Gente, separei algumas dicas aqui para isso também, tá? Porque existe aí uma cultura, né, de responsabilizar o professor por tudo, é o mártir da educação. Então, tem umas dicas aqui que eu acho que pode te ajudar também. Então, vamos lá para a primeira dica desta dor, né? Dessa terceira dor. Separar a responsabilidade pedagógica de responsabilidade sistêmica. O que é isso? Existem coisas como planejar aulas, olhar caderno dos alunos, fazer avaliações, corrigir avaliações, tomar leitura, são atividades, né? Fazer registros da turma, são responsabilidades do professor. Agora, existem outras questões que são responsabilidades do sistema, né? Que são, por exemplo, responsabilidades que são a nível de governo, né? A nível de estrutura ali da escola, e que muitas vezes não depende de você só ali, professor, que por mais que você queira, é difícil, não dá, você tem que fazer aquilo que é possível dentro da sua realidade. Então não adianta você querer achar que você vai dar conta de resolver sozinho uma questão que é do sistema. Se cada um fizer um pouco da sua parte, já vai ajudar bastante, tá? Então você tem que ter isso em mente, tá? Saber separar o que é sua responsabilidade como professor e o que é responsabilidade do sistema, tá? Tem mais aqui que eu separei. Construir uma identidade profissional mais sólida. Ou seja, se você é um professor, uma professora, tenha postura para agir como tal, né? Não é que você precisa ser aquele professor carrancudo, que muitas vezes já existiu em tempos remotos aí da educação e que acaba que não agradava muitos alunos e assim não é uma coisa legal, né? Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que o professor pode ser mais leve. Eu, por exemplo, brinco muito com meus alunos, converso com eles e eles conseguem entender quanto é o momento que eu estou falando sério, que é daquele momento ali da aula, que eu não estou brincando com eles, e o momento que eu estou brincando. Então, assim, tem que ter uma postura, até na forma de se vestir, né? Então, se você está indo ali para uma sala de aula, você tem que ter um cuidado com isso, né? Então, você não precisa de ir vestido, por exemplo, como se fosse para um baile, né, de gala, mas também você não vai para a sala de aula de chinelo, com uma roupa muito curta, com decotes exagerados, né, principalmente você que é professora, roupa muito colada no corpo, não dá certo, gente. Então, assim, cada lugar a pessoa tem um tipo específico, né, de traje, e esse não é um traje adequado para um professor, para uma professora na sala de aula. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem mais outra dica aqui para esse tipo de dor do professor. Reconhecer o próprio limite sem culpa. Ou seja, quando você tem noção que você já fez o que você deveria fazer, que você usou a sua energia em tudo aquilo que você precisava, que você foi registrando, marcando o que você já fez, você terminou, entregou dentro do tempo certo, que foi solicitado ali pela escola, então tudo bem. Então você não tem que ficar se sentindo culpado, ai meu Deus, eu não fiz nada, esse aluno não conseguiu desenvolver o que era necessário. Você fez, mas assim, cada aluno tem o seu momento certo de aprender, tem uns que aprendem mais rápido, outros aprendem um pouco de forma mais demorada. Então se você tem consciência que você fez aquilo que era necessário naquele momento, então dá uma liberada aí nesse estresse aí, nessa culpa, tá? Quarta e última dor aí do professor, que é o isolamento e a solidão profissional. Gente, isso é muito sério. Muitos professores sofrem, mas sofrem mesmo em silêncio. Tem vergonha, né? Acham, nossa, eu não vou falar isso não, meu colega vai achar que eu não sei dar aula, que eu não dou conta da minha turma. Gente, isso é muito sério, hein? E cuidado, hein? Isso pode afetar e muito aí a sua saúde, não só profissional, quanto emocional também. Então essa é a última dor que a gente vai estar trabalhando aqui e eu tenho dicas para ela também. Então vamos lá, separei aqui, olha,
buscar pares, grupos de troca e formação continuada. Então você não sobrevive, eu falo em termos de trabalho, né, profissionalmente, sozinho, querendo resolver tudo, abarcar o mundo com as próprias pernas sozinho. Você precisa de ajuda. Na verdade, nós seres humanos, né, a gente nasceu para viver em comunidade, com as pessoas. Então, trabalhe a sua dor ali com o colega, vê se ele também está sentindo o mesmo. É lógico que não tem necessidade de você ficar expondo alunos, mas assim, no geral, o seu trabalho, o que você está sentindo mais dificuldade, se aquele colega também está, que normalmente a maioria das dificuldades que aparecem numa turma, normalmente o colega da outra turma também tem. Então, assim, buscar formação mesmo, gente, a gente não para de estudar, não. Você acha que você formou aí, que você já é professor, que não precisa de estudar mais? Engano seu. Então, a gente tem que estar em constante formação, em constante aprendizado, que isso nos fortalece cada vez mais como profissionais. Mais outra dica que eu separei aqui: consumir conteúdos que validam a realidade docente. Então, conteúdos que vão te agregar alguma coisa, né? Porque é muito fácil pisar no calo do outro, né? Culpabilizar o outro por tudo, né? Como eu falei aqui anteriormente, né? Que o professor é sempre o mártir. Então, assim, vai ficar no lugar do professor lá na sala de aula e ver como é que é com 30, 40 ou mais alunos numa sala de aula, né? Às vezes uma família com 2 alunos dentro de casa não aguenta, mas acho que o professor dentro da sala de aula ele tem que fazer milagre com essa quantidade de alunos vindos de famílias diferentes. Então, assim, assista bastante conteúdos que possam te ajudar, que possam agregar alguma coisa aí à sua vida profissional. E última dica aqui que eu separei também: entender que pedir ajuda é competência profissional, com certeza. Então, no momento que eu estou pedindo ajuda para coordenação, para direção, para o meu colega de trabalho ali, isso mostra que eu quero fazer o melhor, que eu quero ajudar. Então, eu não sou obrigado a dar conta de tudo ao mesmo tempo ali, eu não sou obrigado a dar conta, eu quero dar conta de muita coisa assim, mas tem coisas que não dependem só de mim, que o olhar do outro, às vezes uma coisa que a gente não notou e o olhar do outro dá aquela despertada. Então, é importante, tá, gente? Deixar um pouquinho o orgulho de lado, né? Principalmente quem tem muito tempo assim na área da educação. Às vezes tem muito essa questão: não, eu não vou falar isso não, porque a pessoa vai rir de mim, vai pensar, ó, com tantos anos que eu tenho na sala de aula, eu vou perguntar isso? Não, gente, é uma troca constante, tanto com o colega que tem muito tempo, quanto o colega que está entrando, que está saindo da faculdade agora, com tudo assim, ó, quentinho, fresquinho aí na mente. Então são trocas muito ricas e que você não deve perder essa oportunidade de jeito nenhum. Bom, gente, grande parte das dores do professor não vai ser resolvida com cobrança, com culpa, ou seja, tem que ter mais estratégia, tem que ter mais apoio para o professor. Então, assim, o importante disso aí é você ter em mente aonde que você quer chegar, tá? Então, qual é o seu objetivo e o que você está fazendo para alcançar esse objetivo. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa ele parado aí não, compartilha com outros professores. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui na plataforma, você vai ser o primeiro a saber. E me aguarde aqui que teremos muitos outros vídeos ao longo aí desse ano, vídeo novo toda semana. E eu tô esperando você aí até o próximo vídeo. Grande beijo para todo mundo, hein? Tchau, tchau!